Só para a gente relembrar, a gente está falando de resposta do réu. A gente já estudou a inércia, estudando a figura da revelia. Revelia que produz dois efeitos, né? Revelia é um estado que se coloca o réu que é citado e não contesta. Efeito da presunção de veracidade dos fatos. Efeito que dispensa, que permite que os prazos processuais corram independentemente da intimação do réu que não tem advogado nos autos, né? Três hipóteses, a do artigo 320, o efeito da presunção não se aplica, e a gente viu também, até foi na aula passada, que se ocorrer revelia, o autor não pode modificar o pedido sem pedir, providenciar, promover nova citação do réu, né? Em defesa, a gente entrou já na matéria de defesa. Na defesa, a gente viu que existe a defesa processual, também chamada defesa indireta, e a defesa de mérito, que vai se dividir em defesa de mérito direta ou indireta. No caso da defesa processual, a gente estudou as exceções de incompetência, que a gente viu que só se aplica para relativa, de impedimento e de suspeição. A gente viu regras gerais que se aplicam a elas todas, como, por exemplo, o prazo de 15 dias, qualquer das partes pode manejar, em qualquer grau de jurisdição, desde que relativo àquele grau de jurisdição. A gente viu que o impedimento, por ser matéria de ordem pública, ele não está sujeito àquele prazo de 15 dias. E estudamos as hipóteses, né, de impedimento e de suspeição, e falamos também daquele parágrafo único do artigo 135, que permite que seja declarado a suspeição por motivo de foro íntimo, né? E a gente avançou um pouco, falamos então das questões, começamos, né, a falar das questões preliminares de contestação do artigo 301. Para isso, eu precisei fazer uma diferença com vocês entre questões processuais preliminares e prejudiciais. E a gente viu que as questões prejudiciais são aquelas em que o juiz vai enfrentar o mérito, mas a solução da questão prejudicial é importante para que diga como o juiz enfrentará o mérito, né? E as preliminares? Hã? Para saber se ele vai enfrentar ou não o mérito. Para saber se vai ou não enfrentar o mérito. Enfrentar o mérito. É basicamente a noção de preliminar que a gente tem, todo mundo aqui, né? No inconsciente. Se a preliminar for ruim, vai rolar mérito? O que vocês acham? Então, se acolhe a preliminar, só é o contrário, né? Se o juiz acolher a preliminar, ele não enfrenta o mérito, extingue o mérito. Se ele rejeita a preliminar, ele enfrenta o mérito, tá? Não falei pra vocês que essa turma não adianta tentar piada que vocês não acompanham? A galera demora pra cair a ficha, né? Mas é porque quando eu falei, ela disse ali, ó, ele não gosta da gente, porque eu não faço piada nessa sala. A piada, ó, preliminar. Se a preliminar for ruim, vai rolar mérito? Meninas, ficha. Se a preliminar for ruim, vai rolar mérito? Não vai, não tem jeito. Concorda? Mas, ó, cuidado, na hora de fazer a prova, pensa ao contrário, né? No processo é o contrário. Preliminar boa, o juiz não quer. Preliminar ruim é que ele acolhe e enfrenta, ele rejeita a preliminar e vai pro mérito, tá? Ó, na outra turma me fizeram uma pergunta com relação a esse asterisco aqui. Eu acho que é importante eu voltar um pouquinho só para mostrar para vocês um fundamentozinho maior. Eu tinha dito o seguinte: o impedimento é tão forte que a doutrina e a jurisprudência dizem que não está sujeito àquele prazo de 15 dias. Vocês se lembram disso? Lembram? Eu vou mostrar para vocês de onde que sai essa ideia, tá? Vai lá no artigo 485 do CPC. Vocês já ouviram falar em ação rescisória?
pelo menos por alto assim. Sabe o que é ação rescisória? Vocês sabem que pelo direito romano, a coisa julgada é aquela proteção, aquele véu que você coloca sobre a discussão, e os romanos até tinham uma expressão, eu não sei falar em latim, mas ela dizia mais ou menos o seguinte: com a coisa julgada, o redondo se torna quadrado, a montanha se torna planície, tá? Significa o seguinte, que se a decisão disser que uma geladeira é uma televisão, e isso transitar em julgado, você não vai executar geladeira, você vai executar televisão e acabou, ok? A coisa julgada, ela serve para quê? Para produzir segurança jurídica nas relações, para você não ficar perpetuamente discutindo, tá? Mas a ação rescisória é um instrumento que permite, até 2 anos depois do trânsito em julgado, em hipóteses muito específicas que estão elencadas nesse artigo aí, você levantar o véu da coisa julgada, modificar a decisão e devolver a coisa julgada. São hipóteses muito graves. Se vocês pegarem aí só o inciso 1º, por exemplo, vocês vão ver que a sentença de mérito poderá ser rescindida quando... Vê a primeira hipótese. Olha isso. Verificar que ela foi dada por prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Se você conseguir, até 2 anos depois do trânsito em julgado, provar que o juiz recebeu dinheiro para proferir a sentença daquele modo, você consegue rescindir aquela sentença, tá? Agora olha o que fala o inciso 2º. Se o juiz for impedido ou absolutamente incompetente. Então, o legislador, prefeito de ação rescisória, entende o impedimento como um vício tão grave quanto a incompetência absoluta. Já pensou um juiz do trabalho mandando a União reajustar o salário, os vencimentos de todos os servidores públicos federais numa decisão? Juiz do trabalho de 1º grau? Absolutamente incompetente. Já pensou se essa decisão transita em julgado porque o advogado da União perde o prazo? E aí você não corrige mais essa decisão? É coisa julgada que vai ter que ser, percebe? Então, o legislador deixa essa brecha, tá? 2 anos, prazo de 2 anos. Particularmente, eu acho meio esquisito, porque se a Constituição está acima do sistema e diz que a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, direito adquirido e a coisa julgada, e o CPC é a lei, como é que a lei pode condicionar o alcance da coisa julgada? Para mim parece um pouco inconstitucional, mas se não existisse esse artigo, a coisa ia virar bagunça, tá? Vocês vão estudar isso no 7º semestre, mas é só para mostrar para vocês por que vocês podem falar com segurança que o impedimento não está sujeito àqueles 15 dias, tá? Porque não faria sentido. Precluiu para mim, eu espero transitar em julgado, aí eu entro com a rescisória? Não faz sentido. Então, eu posso alegar esse impedimento a qualquer tempo, tá bom? Então vamos lá de novo para as preliminares. A ideia da preliminar eu até contei para vocês, né, daquele caso lá do Amazonas. Eu tenho a contestação aqui, aí eu venho aqui, dá a preliminar de ilegitimidade. Aí discutir aqui a preliminar. Mas pode acontecer que o juiz não acolha essa preliminar. Então eu preciso me defender do mérito, porque é o único momento que eu tenho para me defender do mérito é na contestação. Então eu tenho que daqui seguir com a contestação. Caso Vossa Excelência rejeite ou não entenda cabível ou não aceite ou acolher a preliminar arguída, que enfrente a defesa de mérito. E aí você começa a se defender quanto ao mérito, tá?